Olá, meu nome é Luciano Faioli, apresentador do podcast Experiência com Deus, e hoje temos a honra de receber em nosso estúdio aqui o nosso pastor da Igreja Reino e Graça, João Gustavo. João Gustavo, que é professor em teologia, tem muita bagagem para falar sobre esse assunto. Mas antes de passar a palavra para o nosso convidado, quero pedir você que se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, com a família, siga no Instagram, podcast Experiência com Deus, e fique até o final, que o conteúdo é de suma importância para o cristão. Pastor, é uma honra te receber aqui no nosso estúdio. Fique à vontade, a casa é sua. Luciano, a paz de Cristo, Deus te abençoe. Amém. O prazer é todo meu de estar aqui, da gente poder compartilhar aqui desse momento, né? Espero que seja um momento abençoado, produtivo, né? E que o Espírito Santo nos conduza aí nessa conversa. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Vamos lá. Quem é o pastor João Gustavo? Pastor João Gustavo é um pastor, filho de pastor, neto de pastor. Meu pai é um grande pastor, um homem de Deus. Maior referência para mim de homem de Deus que eu tenho perto assim de mim é o meu pai, pastor João Ribeiro, e o meu avô também, uma grande referência, o pastor José Ferreira, que já dorme no Senhor, né? Mas também o pastor João Gustavo é o pai da Vitória, da Isabel e da Maitê, minhas três filhas, três heranças, e o esposo da Ingrid. E eu costumo dizer que a gente pode ter até uma família sem o ministério, mas jamais um ministério sem família, né? Então, fui consagrado ao ministério pastoral bem novinho, acredito eu, né? Com 24 anos, quase ano passado, né? Com 24 anos de idade, já estou fazendo 40 anos, já são aí 15 para 16 anos de ministério pastoral. Fui consagrado pelo pastor Silas Malafaia, pastor que vocês conhecem, né? Bem conhecido. Praticamente cresci na ADVEC, que é a igreja em que o pastor Silas é pastor presidente. E graças a Deus, aprove a Deus que por questões de trabalho, né? Eu sou servidor público e aprove a Deus de eu estar aqui em Aracruz. Vim residir aqui com a minha família em Aracruz e agora estou sendo aí pastoreado pelo pastor Marcelo Souza, que tem sido uma bênção para minha vida e para minha família. Glória a Deus. Esse sou eu. Amém. E vindo de uma família onde avô é pastor, o pai é pastor, o senhor sente o peso da responsabilidade? Então, eu acredito que a responsabilidade para todo cristão é igual. A responsabilidade de dar testemunho, a responsabilidade de levar o nome do evangelho. Porém, quando você é filho de pastor, né? é uma, é uma visibilidade a mais, né? Você é mais enxergado ali, né? As pessoas cobram um pouco mais do filho de pastor. É, tinha um congresso em Minas, se eu não me engano, e era o congresso Filho de Pastor tem nome, né? Porque geralmente as pessoas taxam o filho de pastor, ali vai o filho do pastor, e às vezes não sabe nem o nome dele, né? Mas ali vai o filho do pastor. Eu vim de uma cidade pequena, né, lá em Castelo, no sul do estado, e lá, sendo pessoas da igreja ou pessoas da cidade que não são da igreja, elas me conhecem como o filho do pastor João, filho do pastor João. Meu pai já está lá há 25 anos pastoreando. Então a gente tem essa responsabilidade a mais, esse peso um pouquinho a mais da visibilidade. Mas, de fato mesmo, a responsabilidade de todo cristão é igual, de nós darmos bom testemunho para os de dentro e para os de fora. Bem, Amém. Verdade. O senhor também é professor de teologia, né? graças a Deus, eu costumo dizer que eu não sou professor, não sou mestre, não sou nada. Eu sou um entusiasta. Eu gosto muito
da teologia. Eu amo muito a palavra de Deus, eu amo muito a Bíblia. E aqui, chegando aqui em Aracruz, Deus nos abençoou, né, da gente poder ajudar no reino de Deus com a escola de discípulos, que é uma escola que funciona, é um curso básico teológico que funciona lá na Igreja Reino e Graça. Eu e a minha esposa, o pastor Marcelo, a gente tem ministrado aulas lá de básico em teologia. É uma teologia, a nossa mentalidade é de trazer uma teologia acessível, uma teologia que qualquer pessoa sem medo, né, tendo a formação que tiver, secular, ela possa sentar numa sala de aula, numa cadeira, e aprender um pouco de teologia, aprender um pouco sobre a Bíblia. Longe de nós, não é nada assim muito profundo, mas é algo substancial. É algo simples, mas substancial, que a pessoa que fizer o curso vai sair dali com uma ótima base, né, para poder enfrentar os desafios aí desse mundo pós-moderno, né? E qual a disciplina que agrega no tema teologia? Sim. Eu vou falar da minha paixão primeiro. Sim, pode Eu ficar à sou, vontade. eu sou apaixonado, e o pessoal lá, os meus alunos sabem disso. Eu sou apaixonado por cristologia. Ali no nosso curso teológico, a gente tem várias disciplinas, várias matérias, assim, as matérias básicas, nós temos ali teontologia, que é o estudo específico sobre Deus, porque teologia, a palavra teologia, ela quer dizer estudo de Deus. Vem do grego theo, que é Deus, e logia, que é estudo, estudo de Deus. Dentro da teologia, existe a teologia sistemática, ou seja, ela sistematiza esse estudo, né? E dentro da teologia sistemática, tem algumas matérias. Ali a gente não oferece todas as matérias. Como eu te disse, é um curso básico, né? Mas a gente dá uma base muito boa. As matérias que a gente oferece são matérias muito boas para a pessoa começar o estudo, para ela iniciar, né? Engatinhar ali no estudo da teologia. Então a gente tem ali a teontologia, é o estudo de Deus, a gente tem ali heresiologia, que inclusive você fez uma aula experimental lá com a minha esposa, Sim, né? foi. Muito legal, né? Minha esposa é craque na heresiologia. A gente tem ali eclesiologia, que é o estudo da igreja. Então são matérias assim legais, matérias básicas. A gente tem a cristologia, aí é o meu xodó, né? A cristologia. A gente vai ter a escatologia que todo mundo gosta, né? Que é o estudo dos últimos acontecimentos. Hermenêutica, que é a ciência da interpretação da palavra. Então, assim, no apanhado geral, é uma ótima base. É, assim, é muito bom. E a minha matéria é a cristologia, tá? Que eu amo cristologia, eu gosto, eu tenho muito prazer em estudar a cristologia, porque eu sou apaixonado por Jesus, né? Amém, amém. E a cristologia é isso, é o estudo de Cristo, é o estudo do nosso Messias, porque a palavra Cristo é a palavra grega para o hebraico Messias. Messias e Cristo é a mesma coisa. Só que Messias está no hebraico e Cristo está no grego. E ambas as palavras querem dizer ungido. Jesus Cristo quer dizer que Jesus foi esse ungido, esse que veio cumprir esse propósito messiânico de salvação da humanidade. E então eu amo a cristologia, né? Eu amo assim estudar a deidade de Cristo. Né? Cristo não foi só um homem, ele foi 100% homem. A gente estuda lá, né, a natureza hipostática de Cristo. Cristo foi 100% homem, mas ele foi 100% Deus. Ele não, ele não abriu mão 1% da sua humanidade. Em nada ele deixou de ser homem, ele foi 100% homem, mas também ele não abriu mão 1% da sua divindade, da sua deidade. Ele foi 100% Deus. Quando a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua glória, né? Lá em Filipenses capítulo 2, ele não se esvaziou da sua divindade, ele se esvaziou da sua glória.
Ele apenas deixou de lado aquela glória que ele tinha. Tanto é que quando ele está ali perto de ser crucificado, ele vira e ora para o Pai e diz assim: Pai, agora eu vou para o Senhor de novo. Glorifica-me com aquela glória que eu tinha antes. Então, a glória, esse esvaziamento, a gente chama na cristologia de kenosis. Ele foi esvaziado da glória, porque ele quis. Ele abriu mão das prerrogativas de Deus. Mas ele nunca deixou de ser Deus. Então, Jesus é Deus. Essa é a grande dificuldade, por exemplo, de um judeu messiânico. Os judeus messiânicos, a diferença dos judeus messiânicos para os cristãos é essa. Que os judeus messiânicos, eles acreditam que Jesus é o Messias, mas eles não acreditam que Jesus é Deus. E nós não. Nós acreditamos no Evangelho de João, quando diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Então nós cremos nesse Jesus Deus, esse Jesus Messias, que era Messias, mas era Deus, que estava no princípio. Ele era a palavra. O João Batista, lá no próprio Evangelho de João, o João Batista, aquele profeta que era primo de Jesus e tal, Que batizou que Jesus. batizou Jesus. João Batista nasceu, sabe quanto tempo mais ou menos antes de Jesus? Ele nasceu antes de Jesus, mas foi pouquinho tempo. Aproximadamente 3 meses antes de Jesus ele nasceu. Mas ele mesmo, por 3 vezes ali em João capítulo 1, ele diz assim: Esse é o que virá após mim, mas que já era antes de mim. Não era por nascimento. Porque, diferente de nós tivemos que nascer, Luciano, para existir. Jesus não, ele já existia antes de Onde nascer. nascer. Glória a Aleluia. Deus. Ele é lindo, ele é maravilhoso. É por isso que eu amo a cristologia. Se deixar, Luciano, eu vou ficar aqui a noite inteira falando de cristologia. Então, Ah, coisa qualquer boa. coisa você me corta aí. Não tem coisa melhor do que falar de Cristo. Mas eu amo. E eu amo a cristologia, eu amo a santidade de Jesus, a pré-existência de Cristo. Eu amo falar disso, né? A santidade de Jesus. Jesus, ele foi 100% santo. Pensa nisso, Luciano. Jesus 100% santo, ele viveu nessa terra e não pecou nem em pensamento. Aquilo que ele cobrou da sua igreja, né? Porque, vou te dar um exemplo, no judaísmo, se um judeu ele olhar para uma mulher e ele desejar aquela mulher, ele pode desejar 10.000 vezes, que isso para o judaísmo não é pecado. Ele não está pecando. O adultério no judaísmo é só a conjunção carnal, né? É só a partir do momento que há uma conjunção carnal, que há ali o sexo. Jesus já apertou o funil, Jesus já afunilou. E ele disse que se você olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, você já cometeu adultério. Então, se ele nos trouxe para esse nível, e a Bíblia diz assim: olha o que Deus diz, sede santo como eu sou santo. Olha o padrão que Deus, ele sobe o tarrafo, né? Ele aumenta o padrão. Então, se Jesus cobrou isso do cristão, é porque ele também entregou. Então, olha o nível de santidade de Jesus. Ele não pecou nem em pensamento. Ele não pecou com a alma, ele não pecou no corpo, ele não pecou com o espírito. Ele foi 100% santo. Ele experimentou a nossa humanidade 100%, né? Porque Deus é espírito. Mas quando Jesus assume a nossa humanidade, ele passa a ser espírito, alma e corpo, porque o homem é uma tricotomia, né? Mas em toda a tricotomia, ele não experimentou pecado. Diz a Bíblia que ele não cometeu pecado. Então, vamos falar de Glória a Jesus. Deus. Jesus é esse Jesus. E por causa disso, só para a gente fechar aqui, porque ele não cometeu pecado, é que nós temos a segurança da nossa salvação. Porque se ele falha em algum ponto, se ele comete um pecado sequer, a cruz seria um teatro, não ia adiantar de nada, ia ser um sacrifício de tolo. Mas porque ele não cometeu nenhum pecado, como diz o apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro conviveu com Jesus 3 anos. Luciano, se você conviver comigo 3 anos,
Almoçar, jantar, tomar café, dormir. Se a gente caminhar junto durante 3 anos, o dia inteiro, no final dos 3 anos eu virar assim, Luciano, faz uma lista dos meus defeitos, faz uma lista dos meus pecados. Você vai fazer uma lista gigantesca. Sim. Você vai fazer uma lista gigante. Agora, o apóstolo Pedro convive 3 anos com Jesus. No final dos 3 anos, lá na carta de Pedro, ele escreve: Ele não cometeu pecado e nem na sua boca se achou engano algum. Porque Jesus é santo. Ele é santo. Ele é lindo. Glória a Deus. E também fala que em Filipenses, onde é que tá? Daqui a pouco vai fazer meu corte aí, igual o Igor fez aqui comigo aqui. Sem santidade também não veremos a Deus, né? Exato, Hebreus. Hebreus, Hebreus Hebreus. 2,14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual. Ou seja, olha só que coisa interessante. Esse versículo é até bom da gente comentar ele. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual. Ou seja, sem essa última. Não é? A Bíblia está falando de duas coisas: paz e santificação. Agora, paz, Luciano, não depende só de mim. Eu posso querer ter paz com você e você pode não querer ter paz comigo. Então, olha o que a Bíblia vai dizer. Ela orienta: seguir a paz com todos e a santificação. E o texto é exatamente da forma que eu estou citando: sem a qual, ou seja, sem essa última, sem a santificação. Essa daí só depende de mim. Eu não dependo de ninguém para me santificar. Eu dependo de mim. É uma decisão. É algo proativo. Eu preciso tomar essa decisão. E o Espírito Santo vai me ajudar. Lógico, o Espírito Sim. Santo me ajuda nas minhas fraquezas. Mas eu tenho que querer ser santo. E aí o versículo termina assim: sem a qual, sem essa última, ninguém verá a Deus. Então nós precisamos seguir a santificação, porque Jesus foi santo. Pensa numa coisa. A Bíblia chama Jesus, lá em 1 Coríntios capítulo 15, de o segundo Adão. A Bíblia diz que do primeiro Adão, o primeiro Adão foi feito alma vivente. Então, assim, nós herdamos de Adão, porque todo mundo, se voltar na sua genealogia, vai chegar lá no Adão, né? Adão, o esposo de Eva, né? Porque todo mundo veio de Adão, porque Deus Sim. trabalha assim, com semente. Deus fez Adão como sendo a semente da humanidade. Depois Deus não voltou e não fez mais homem, outro homem nenhum. Ele fez Eva, né? Então, do primeiro Adão, a gente herda a alma, a vida, a alma vivente. Mas a Bíblia diz que o segundo Adão, que é Jesus, foi feito espírito vivificante. Se em Adão a gente recebe essa vida, a vida na alma, a vida na carne, em Jesus, que é o segundo Adão, nós recebemos a vida espiritual. E para que ter vida espiritual? Para quê? Para que Jesus nos deu direito à vida espiritual? Para que a gente pudesse ter o Espírito Santo morando em nós. Glória a Deus. É isso. E o Espírito Santo é tão lindo que às vezes a gente, eu mesmo no trabalho, eu tô andando assim, eu lembro de algumas coisas que na minha adolescência, na minha juventude, o Senhor me perdoa por aquilo. Senhor me perdoa, me perdoa. Eu vivo pedindo perdão constante. Vem na minha mente, o Senhor me perdoa. Porque é muito pecado, né? Às vezes a gente peca. Uma mulher falou uma vez num estudo que eu passei, a gente peca constantemente. Só que a gente quer pedir perdão pro atacado, né? Perdoa todos. É claro, Deus pode perdoar, Jesus pode, Ele é Deus. Mas às vezes vem na minha mente, e eu creio que é o Espírito Santo tocando no coração, né? Pra gente se arrepender dos pecados, porque a gente tem uma santidade, né? Andar em santidade. Sim, sim, Eu vivo assim, Senhor, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo. E assim vamos, seguindo no alvo que é Cristo. sim. Essa palavra até é antiquadra, né? Na nossa sociedade pós-moderna. Você falou santidade, santificação, né? É uma palavra que ficou antiquadra. E a gente não pode esquecer disso. Não há ninguém que se aproxime de Deus, de ter um relacionamento de verdade com Deus, de ter uma experiência verdadeira com Deus, que possa abrir mão da santidade, porque Deus é santo. Nós, Luciano, e isso a gente estuda na teontologia.
Um atributo de Deus é a sua santidade. Ele é santo. Só que a santidade de Deus, ela é diferente da santidade que o cristão pode alcançar. Por quê? Porque Deus, ele vive em um estado de santidade. Deus vive nesse estado de santidade. Deus nunca pecou, Deus nunca conheceu o pecado e ele nunca vai pecar. Deus, ele não pode nem ser tentado. Ele não pode ser tentado por nada, por ninguém. Nada tenta Deus. Não há o que possa tentar o Senhor. Então, a santidade dele é perene. Ele vive desde a eternidade. Ele vive nesse estado de santidade. E nós? Nós vivemos não num estado, mas nós vivemos num processo. Essa é a grande diferença. E Deus sabe disso. Deus sabe disso. Por isso que ele é tão misericordioso. Porque pensa você, já não era para Deus ter passado fogo em todo mundo? Do jeito que tá esse mundo aí fora aí, meu Deus. Gente, né? E a gente mesmo, às vezes a gente promete uma coisa para Deus e daqui a 5 minutos a gente está descumprindo. A gente esquece daquilo que a gente prometeu. Então nós vivemos nesse processo. Por quê? Porque temos uma natureza caída, vivemos com essa natureza caída e essa natureza só vai findar quando Jesus voltar, quando nós formos arrebatados, quando houver a ressurreição, nós vamos receber um corpo glorificado. Então aí vai acabar a natureza caída, mas até lá, até a gente morrer ou Jesus voltar, né? A gente vai conviver com essa natureza caída, essa natureza pecaminosa. Ó, Paulo, já convertido e já apóstolo Paulo, já apóstolo, sabe o que ele escreve? Ele diz assim: o pecado que mora em mim. Que pecado é esse que mora em mim? Ele estava falando do pecado da natureza carnal. Esse pecado que a gente tem que lutar. É uma luta constante. Processo é isso. É um processo de luta constante para o cristão, né? Hoje eu venci o pecado. Então se prepara que amanhã você vai ter que vencer de novo. É verdade, a luta é diária, né? Até o arrebatamento, a luta diária. E o que nós temos? Quem nós temos para que a gente possa vencer essa luta? Porque sozinho a gente não vence. Nós temos duas coisas fundamentais, Luciano. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos fortalece, que nos fortifica, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como diz a Bíblia. Aquilo que nem a gente sabe orar pela gente mesmo, o Espírito Santo ora por nós, né? Então nós temos ele que intercede, ele que fortalece o nosso espírito, porque, como eu falei aqui, nós somos uma tricotomia, nós somos corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. E olha o que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses: o Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo. E tá nessa ordem. Não tá escrito lá corpo, alma e espírito. Tá escrito espírito, alma e corpo. Por quê? Porque o espírito é a nossa parte imaterial, a parte mais nobre da nossa constituição, é o espírito. Deus colocou na gente um espírito. Por quê? Porque Deus é espírito. Então, através do nosso espírito, a gente se comunica com Deus. Deus é espírito. João 4,24 diz que ele é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o espírito é a parte mais nobre da nossa constituição. Depois vem a alma, que é a sede das nossas emoções, a sede do nosso raciocínio, a sede dos nossos pensamentos, né? Vem a alma. A alma é onde a gente tem a consciência de quem somos, né? A nossa inteligência, tudo está na alma, né? E depois, por fim, vem o corpo, né? A gente tem que ter um corpo, essa casa aqui, esse caixote que a gente mora, né? O corpo. Olha como é que Paulo estabelece ali a forma de santificação. Ele diz: o Deus de paz os santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo. O que Paulo está querendo dizer?
que a santificação é um processo de dentro para fora. Não é do corpo para o espírito, é do espírito para o corpo. Então, nesse processo interior, que começa no nosso interior, quem nos ajuda? Primeiro, o Espírito Santo. É ele. A Bíblia diz que é ele que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então, antigamente, eu vejo que você é mais jovem até, né? Você é mais jovem do que eu. Acho que você está conservado. Você é bem jovem. Eu tô meio acabadinho, pastor. Eu vim de uma época em que o sujeito aceitava Jesus e a gente queria santificar ele de fora para dentro. A gente queria santificar ele com dogmas humanos de fora para dentro. Mas o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção que a santificação é de dentro para fora. E aí o sujeito deixava de fazer algumas coisas e até certo, até legal, até deixava e tal. Mas ele, se você perguntasse por que você deixou de fazer isso? Eu não sei. Me falaram que tem que ser assim agora. Mas quando você estuda a palavra de Deus e quando você realmente se converte, quando realmente o Espírito Santo mora dentro de você, quando você deixa de tomar uma atitude aqui fora, é porque lá dentro o Espírito Santo já te convenceu. Verdade. Lá dentro. Então, o primeiro é o Espírito Santo e o segundo, a palavra. O salmista diz para nós guardarmos a palavra no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Escondi. Ele diz assim: eu escondi a tua palavra no meu coração. Daí a necessidade, Luciano, da gente conhecer a palavra de Deus. Antes de me apaixonar, Luciano, qualquer coisa você me corta, porque eu tô falando aqui, Não, tô pode ficar à falando. vontade. Eu já falei que você tá em casa, pode ficar à vontade. E eu vou falando mesmo. Se for para falar sobre a Bíblia, eu falo, tá? Antes Amém. de me apaixonar pela teologia, eu me apaixonei pela Bíblia. Eu me apaixonei pela Bíblia. Eu sou um apaixonado pela Bíblia. Eu amo as escrituras sagradas, porque eu já vi, eu conheço doutor em teologia, mas eu não conheço doutor em Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. Tem gente que sabe tudo de teologia, sabe todas as correntes teológicas. Se pegar e colocar ele aqui para falar sobre escatologia, ele vai te dar aqui todas as correntes teológicas da escatologia, né? Mas o mais importante, o principal, antes da gente partir para o estudo teológico, que é muito importante, que completa, que alicerça também o nosso conhecimento da palavra. Mas antes da gente partir, é muito importante você se apaixonar pela palavra de Deus, pela Bíblia. Eu lembro que eu era bem novo e olha como é que começou a minha paixão pela Bíblia. Coisa interessante. Eu sempre conto essa história, né? Eu pedi uma bicicleta pro meu pai e eu queria muito ter uma bicicleta. Eu pedi uma bicicleta e aí no dia eu pedi de aniversário. E no dia do meu aniversário chegou meu pai com o presente. E adivinha o que ele me deu? Uma Bíblia. Eu fiquei com muita raiva. Eu era criança, eu devia ter uns 6 para 7 anos, 7 para 8 anos. Eu era criança ainda, né? Eu fiquei com a raiva, eu falei, poxa, eu tô pedindo bicicleta, meu pai veio com a Bíblia e tal, e me deu aquela Bíblia. E ele me incentivou a ler a Bíblia. Eu me lembro que ele saía de manhã para trabalhar e ele dizia assim, ó, você vai ler daqui até aqui. De noite, quando eu chegar, eu vou te perguntar. E ele realmente fazia isso. Ele, quando chegava, bem tarde de noite, ele me perguntava, e aí, o que que você entendeu? O que que foi e tal? E aí eu tinha aquela preocupação de durante o dia aprender, ler a Bíblia. E eu comecei a estudar a palavra, me apaixonar pela Bíblia. E depois chegou um tempo que o meu pai já não precisava mais mandar eu ler a Bíblia e eu li a Bíblia inteira, já criança, pela primeira vez. E foi aí que eu me apaixonei. Me apaixonei pela Bíblia vendo meu pai pregar. Mas não só vendo meu pai pregar. E aqui é uma coisa muito importante, Luciano.
eu me apaixonei pela Bíblia porque eu via que aquilo que o meu pai pregava no púlpito, ele vivia em casa. E isso é muito importante. Por isso que eu te falei que o maior exemplo que eu tenho de homem de Deus, de servo de Deus, para mim, que eu convivi, é o meu pai. Tudo aquilo que ele. Com ele não tinha aquele negócio de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Não, meu pai é um servo de Deus autêntico, um cristão autêntico, que ama a palavra de Deus, ama, ama. Meu pai, sim, é um mestre na palavra mesmo, né? Mas eu via que o que ele ensinava, ele vivia. Então, isso me fez eu me apaixonar ainda mais pela palavra de Deus. E eu acho que esse é um grande problema. É um grande problema, né? Cristãos que pregam a palavra e não vivem a palavra dentro de casa. Isso afasta os filhos, né? Afasta. É uma geração que tem sido afastada do prazer. O salmista, ele diz assim: eu me recreio na tua palavra, ter prazer. E eu tinha isso quando era adolescente. Eu tinha isso. Queria me achar, era só procurar a minha Bíblia que você me achava. Realmente eu tinha isso. Era um prazer pra mim, melhor do que jogar videogame, melhor do que ver um desenho animado pra mim, de ler a palavra de Deus. Então, o meu pai, ele tem uma grande influência nessa minha paixão pela Bíblia que eu tenho até hoje. Glória a Deus. E qual a importância da teologia na vida do cristão? Então, nesse mundo, a gente vive num mundo, essa pós-modernidade, né? Nesse mundo repleto. A guerra hoje do mundo é uma guerra ideológica, né? Sim, É uma guerra no campo das ideias, né? A gente vive numa sociedade de relativização. Tudo é relativizado, né? Então, nesse mundo, é de suma importância que o cristão ele saiba a razão da sua fé, ele saiba defender a sua fé e ele faz em você, Luciano, que ele tenha certeza da sua fé, porque tem muitos cristãos que se duramente questionado, ou às vezes nem duramente questionado, eles bambeiam na própria fé, né? Então é muito importante o cristão ter um conhecimento teológico, além de bíblico. Eu tô até separando um pouco, Luciano, porque às vezes você vê pessoas, na minha época, hoje em dia, infelizmente, assim, infelizmente, tem acabado as escolas dominicais. As igrejas, infelizmente, têm aberto mão das escolas dominicais, né? Eu sou cria da escola dominical. Antes de sentar para aprender heresiologia, cristologia, paracletologia, antes de sentar para aprender qualquer coisa, eu sentei na escola dominical para aprender. Então, eu acho muito importante. Então, às vezes, você vê alguém que é bom de Bíblia. Por quê? Porque ele foi criado na escola dominical. A escola dominical, assim. Eu não defendo que a escola dominical tenha que ser dominical, né? Que tenha que ter aquela escola do domingo de manhã. Talvez não. Mas a gente tem que repensar em que todas as igrejas não podem deixar de ter uma escola bíblica. Seja ela dominical, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Mas a igreja precisa ter o ensino da palavra. A palavra precisa, além de ser pregada, ela precisa de ser ensinada também. Não sei se você compreende, Luciano, essa diferença entre pregar e ensinar a palavra. São duas coisas totalmente diferentes. O ensino, primeiro, para aprender, precisa de ter um professor para ensinar. A gente vive nesse mundo aí, como eu disse, pós-moderno, em que há uma disseminação da informação, não do conhecimento. Você vê muita gente informada. Se você for conversar, quase todo mundo hoje entende um pouco de teologia, mas pode ser um conhecimento, um pseudo-conhecimento, um conhecimento solto. viu um corte ali, viu algo que fala sobre isso e Exato, adotou aquilo ali como uma exato. regra.
às vezes conhece só um lado, às vezes conhece só uma corrente, às vezes é essa coisa do corte, É, né? Eu vi um corte e, rapaz, legal, isso aqui, eu acho que é isso aqui mesmo, né? E não tem aquele conhecimento de base, aquele conhecimento basilar. A escola dominical era muito importante para isso, né? Então, assim, esse mundo, ele é o mundo das informações. As pessoas estão muito bem informadas, né? Eu gosto muito de Augusto Cury. Eu tenho alguns livros do Dr. Augusto Cury. E Augusto Cury traz um dado muito interessante, né? Ele diz que hoje, uma criança de 6 anos, uma criança de 6 anos, ela tem mais informação na sua cabecinha do que um imperador romano do século IV. Isso é um dado científico, não é? É um dado científico. Então, olha como é que a informação está sendo disseminada. Agora, o problema é que é informação. Informação é diferente de conhecimento. Conhecimento, ele se adquire através de uma relação entre mestre e discípulo, entre professor e aluno. Tem que ter alguém para te direcionar. Então, daí a importância das escolas. As escolas são muito importantes. As escolas não podem ser trocadas por um rios, por um telefone celular. Não pode. Não pode. É muito bom. Eu aqui não estou fazendo. Não estou dizendo que você não pode procurar também o conhecimento aqui, mas você precisa de um professor. Precisa de alguém preparado. sim. Alguém que vai te dar a direção. E isso é de suma importância no mundo de hoje em dia. Hoje em dia, a gente está cheio aí de pseudo-mestres, né? Pessoas que, né, nem estudaram, mas que só de ver alguma coisa já se acham mestres e na condição de ensinar. O pior é isso, querendo ensinar a outros, né? Mas não existe mestre que não tenha sentado para aprender com outro mestre. E como chegar esse ensinamento? O senhor já falou sobre a escola bíblica. O- Vou melhorar a pergunta. O que os pastores, liderança das igrejas, têm que fazer para que esse ensino chegue até os cristãos? É dessa forma, é franquear, abrir espaço para o ensino da palavra, franquear templo da igreja, como graças a Deus, a igreja em que nós estamos congregando hoje, a Reina e Graça, os pastores tiveram essa visão. A gente precisa, a gente necessita. Gente, irmãos, vocês não têm ideia do que é ter uma igreja cheia de membros conhecedores da palavra de Deus. Não vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Não vai deixar a fé por qualquer coisa. É trazer saúde para o corpo de Cristo. Trazer saúde para a igreja. E uma coisa fundamental que eu acho, Luciano, é a gente investir na, no discipulado, no ensinamento, para poder formar novos mestres. Olha, a igreja ela tem 5 ministérios. 5 ministérios que o apóstolo Paulo nos ensina. Tem o ministério de apóstolo, o ministério de profeta, o ministério de pastor, o ministério de evangelista e o ministério de mestre. Então são apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. São os 5 ministérios que Paulo nos ensinou, né? E tem a igreja. E a gente precisa de formar novos mestres. Porque quem é que vai ensinar o apóstolo? Quem é que vai ensinar o profeta? Quem é que vai ensinar? Imagina um apóstolo sem conhecimento da palavra. Hoje em dia, tá até pejorativo, né? O apóstolo É, tal, virou um sinônimo, né? As pessoas olham mais pelo lado pejorativo, mas existe o ministério apostólico. Quem é que vai ensinar o profeta? E olha a quantidade de problemas que a gente tem tido no meio
do povo evangélico com profetas que não são ensinados. Vai ser um recente aí, né? É, Espalhou tudo aí. espalhou. Eu sempre, e até foi bom a gente tocar nesse assunto, só abrir um parêntese aqui Sim, para a gente não perder o fio da meada. Mas o que esse menino precisa? O que esse jovem precisa? Né? Ele precisa de alguém para discipulá-lo. Ele precisa de um mestre que o ensine. isso aí. Concordo. Ele já é muito jovem, né? Assim, ele não é pastor. As pessoas já É, rotularam ele como pastor, mas ele não é pastor. E a Bíblia diz que o pastor não deve ser um neófito, né? O pastor não deve ser um neófito, né? Nem é bom que o pastor não seja nem casado, né? O apóstolo Paulo fala, né, indiretamente que o pastor tem que ser marido de uma só mulher, né? Mas assim, o que que ele precisa? Além de maturidade, isso só vai vir um tempo, se ele é, quiser. Porque tem gente que a maturidade, ela não está muito ligada à idade, não, tá? Ela tá ligada às experiências, ao tempo, mas porque tem gente velha que não é madura. verdade. Tem gente velha na fé, e o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz assim: gente, pelo tempo que vocês têm de cristão, já era para vocês serem alimentados com alimento mais sólido. Mas vocês não amadureceram, então toma leite, né? Então a maturidade nem sempre tá muito ligada ao tempo, mas o tempo a gente tem que amadurecer. Então ele precisa, esse rapaz, de um tempo de maturação, mas ele precisa de aprender. Ele está no tempo de aprender. Eu sei disso porque, claro que nem 5% das proporções dele, mas eu também comecei a pregar muito jovem, né? Por ser filho de pastor e tal. Fui levado ao ministério muito jovem. Com 16 anos eu já era diácono da igreja. Então pensa você, filho de pastor, diácono da igreja com 16 anos, né? Assim, bem novinho mesmo, assim, bem novinho. E comecei a pregar. E eu sempre falo que não é muito bom sair para pregar logo assim cedo. Pregar assim dentro de casa, na igreja ali onde as pessoas nos amam mesmo, nos suportam, né? Assim, até que vai, mas você sair para pregar assim muito cedo não é muito legal, não é muito bom. É bom você maturar um pouquinho, pegar uma experiência, né? Ser cuidado, ser tratado, né? Ter um mestre para te dar direção, para te direcionar. Então, eu acredito que falta isso. Então, o ministério de mestre, ele é muito importante porque ele vai ensinar os outros ministérios. E a gente precisa de formar mestres, formar professores. Isso é de suma importância nesse mundo que nós vivemos, né? Para combater as heresias, as falsas doutrinas. Quer um tempo que tem mais falsa doutrina do que esse tempo que a gente está vivendo, Luciano? Fala a verdade. Rapaz, tem. Eu não sei se o nome fala. Outro dia veio um presbítero nosso aqui, chama até pastor Fernando, tem um livro. Ele falou que tem um tema no livro dele lá, teologias inclusiva. Quer incluir algumas coisas, né, Exato, que é complicado. E se nós não aprender em cima da palavra, igual o senhor está falando aí, a gente são levados por essas coisas, né? exato. Hoje em dia a gente tem vivido, ó, essa teologia liberal. A teologia liberal, na verdade, ela não é tão atual assim. Ela já vem desde o século XIX, mais ou menos. Já tinha os teólogos liberais, mas tem crescido o pessoal que apoia, que vai nessa linha da teologia liberal, que tem essa questão da inclusão, né? De você vê aí aceitando aí o povo LGBT, igrejas LGBT. Gente, isso é contra a palavra. Desculpa a franqueza, que eu tenho que ser sincero. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. O que que é o evangelho verdadeiro? É o evangelho que muda o homem. O velho homem fica para trás e o novo homem nasce ali em Cristo Jesus. Então, que evangelho falido é esse que não muda o homem? Que a gente tem que adequar. A teologia liberal é isso. Nós temos que adequar a Bíblia, fazer uma releitura da Bíblia. Você já ouviu isso por aí? Com Sim, certeza. eles querem Fazer incluir uma algumas coisas. releitura da Bíblia para adequar o cristianismo
a época que nós estamos vivendo. Que é isso, gente? O que é isso? Não, nós seguimos uma teologia ortodoxa. Nós não removemos as bases antigas da palavra de Deus. Não é o cristianismo que tem que se adequar ao ser humano. É o ser humano que vem e a mensagem do evangelho é poderosa para mudar a vida dele. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais. Essa é a mensagem poderosa do evangelho, de mudança de vida, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa teologia liberal, essa hipergraça. Hoje, um dos temas principais é a questão da hipergraça, né? Não, essa mensagem pregada, essa mensagem molinha pregada, esse água com açúcar, né? Que não, tá tudo bem, Deus vai te aceitar do jeito que você é. E não, eu até acredito que Deus te aceita para salvação, Luciano, do jeito que você é. Para salvar, ele te aceita do jeito que você é. Você pode vir do jeito que você está. Porque tem gente também que diz assim: não, eu tenho que ajeitar a minha vida e depois eu vou para Jesus. Não, 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 não. Sozinho você não vai conseguir ajeitar a sua vida. Você vem do jeito que você está. Agora, quando você entrega a sua vida para Jesus, aí você passa a ser do jeito que Ele quer que você seja. É Ele que te comanda. Então, nada disso de hipergraça. Porque Deus, Ele é amor. E tem gente que se fia muito no amor de Deus. Deus é amor. Deus é a essência dele é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz, um versículo simples: Deus é amor. Ele é amor. O amor é a essência dele. Mas existe um atributo moral de Deus que a gente estuda lá na teontologia, que se chama justiça. Então, os atributos de Deus, eles não entram em choque. Nada limita o amor de Deus, mas Deus também aplica a sua justiça. Se Deus é amor, ele vai jogar as pessoas no inferno? Primeiro que Deus não vai jogar ninguém para o inferno. A pessoa que vai para o inferno porque ela quer ir para o inferno. Se ela não entregar sua vida a Cristo, se ela não quiser Deus, se ela não quiser ter um relacionamento com Deus, ela vai para o inferno. Porque não existe meio termo. Ou é céu ou é inferno. Lá em Hebreus está escrito que depois da morte segue-se o juízo. Então, o fato da pessoa ir para o inferno não diz nada a respeito do amor de Deus. Porque o amor de Deus ele já provou. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco. Porque sendo nós ainda pecadores, né? A gente não estava santinho já não, a gente estava todo sujo. Ele entregou seu filho por nós. Então, o amor dele, ele não precisa mais provar o amor dele, ele já provou o amor dele. Agora somos nós que temos que amá-lo. Ele nos amou primeiro, como diz a Bíblia, agora somos nós que temos que amá-lo. Então, o inferno não é para quem não é amado por Deus, o inferno é para quem não ama a Deus. A verdade é essa. É, rapaz, é poderoso, hein? É forte. E a decisão vem de nós, né? É verdade. Vem de nós. Não é por força nem por violência, né? Verdade. Aí é que eu entro também, se você quiser aqui entrar na teologia, Fique à vontade. porque essa questão da soteriologia é uma questão boa. Porque você sabe que tem aquela briga de arminiano e calvinista, né? Sim. Os calvinistas e arminianos, Sei pouco, eu não né? sou muito estudado, não, mas a gente sabe alguma coisinha. Como diz, a gente vê algumas coisas passando assim, a gente pega algumas coisas, né? Então, assim, na verdade são as 4 correntes principais, né? Tem os pelagianos também, mas aí já é heresia pura. Tem os pelagianos, semi-pelagianos, a gente também estuda ali no nosso seminário. E aí vem os calvinistas e arminianos. A briga principal, vamos dizer, a treta principal entre eles, né? Eu sou assembleiano, né? Sou de raiz, né? Assembleia de Deus. Então, naturalmente,
eu sou arminiano e eu também sou, com relação aos dons espirituais, sou continuista, porque também tem os continuistas e os cessacionistas. E os cessacionistas acreditam que os dons cessaram ali na igreja primitiva, né? E nós que somos assembleianos, nós acreditamos na continuidade dos dons Sim. espirituais, né? O nosso lema é Jesus Cristo salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. É assim que a gente aprendeu, né? Leva para o céu. E leva para o céu, exato. Mas nessa questão do calvinismo e do arminianismo, tem uma questão muito interessante, porque você já me mostrou que você é arminiano. Porque você falou que é a gente que decide. Porém, os calvinistas, eles não creem no livre-arbítrio. Nós aprendemos, como arminianos que somos, assembleianos que somos, desde criancinha que o homem ele tem o livre-arbítrio, ele pode escolher. Os calvinistas, em sua maioria, eles são deterministas. Então, eles acreditam que Deus é um Deus determinista, que ele já determinou tudo. Tudo que você vai ver não é fruto do seu livre-arbítrio. Deus já determinou. Eu vou fazer um questionamento no final, Sim, que, pode ficar à que vontade. vai levar você a ser arminiano. Você que está nos vendo aí. Mas os calvinistas, eles creem que Deus é esse Deus determinista. Inclusive, Deus já determinou quem será salvo, ele já elegeu os salvos e ele já determinou quem não será salvo. Então Ele sabe de existe todas as coisas. então nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Nós sabemos disso. Então, o que nós acreditamos como arminianos que somos? Que Deus, ele não determina quem vai se salvar, mas ele já sabe quem vai se salvar. Sim, Ele sim. sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Nada tá fora do saber de Deus. Deus nunca sentou para aprender. Ele não precisa aprender. Ele é o mestre dos mestres. Ele sabe de todas as coisas. Então, ele sabe naturalmente quem vai se salvar, quem não vai. Mas não é ele que decide. Agora, os calvinistas acreditam que ele decide, que existem os filhos da salvação e os filhos da perdição. Inclusive, eles dizem que Judas era filho da perdição. Então, para eles, Deus é determinista. Para nós, não. Nós que somos arminianos, Deus não é um Deus determinista. Deus nos deu livre arbítrio. Deus não nos criou como robôs. Deus nos deu essa inteligência de poder escolher. Deus não criou pessoas como robôs para adorá-lo, mas porque foram programados para adorá-lo. Não existe isso. Assim como Deus também não criou pessoas programadas para rejeitá-lo. Não existe isso também. Pessoas programadas para adorar a Deus e pessoas programadas para rejeitar a Deus. E a pergunta que fica é, a minha pergunta para os calvinistas. Ora, se Deus destinou pessoas para salvação, ele também destinou pessoas para condenação. Então, se Deus já te determinou para condenação, não há nada que você possa fazer, nem você querendo, você vai se salvar. Não há nada que você possa fazer. Já está determinado que você vai se perder. Então, que Deus é esse? Que te determinou para perdição? Não tem jeito. Ainda que você queira, não tem jeito. Você não vai se salvar? E depois disso tudo, ele vai te punir e te jogar no inferno. Por que ele vai te punir se ele mesmo te determinou para perdição? Ou seja, não tinha jeito de você ir para o céu, ele ainda vai te colocar no inferno pela eternidade toda. Há aí uma tendência à injustiça. Então Deus seria injusto? Aí os calvinistas talvez dizem assim, não, Deus não é injusto, porque todo mundo que vai para o inferno merece estar no inferno. Eu concordo com isso. Mas se Deus é determinista
Então significa que Deus não te deu chance nenhuma. Ou não é, Luciano? Então, pensando por esse lado aí, Ele não te deu chance, ele já determinou. Você não tinha chance de escapar do inferno. Não, meus irmãos. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus quer que todos se salvem. A salvação, a expiação de Jesus é universal. Deus amou o mundo de tal maneira. Mundo é uma palavra polissêmica, ela tem alguns sentidos. Ela pode ser aplicada de algumas formas, né? Por exemplo, no Salmo 24, a Bíblia diz que do Senhor é a terra, o mundo, ou seja, o planeta, e aqueles que nele habitam. O mundo no sentido de planeta. Mas também, mundo pode ser aplicado como pessoas. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, está querendo dizer que Deus amou a totalidade das pessoas. Mundo também pode ser aplicado como sistema, porque a Bíblia diz, não ameis o mundo. O mundo é o quê? O planeta? As pessoas não. A Bíblia está falando de sistema desse mundo. Então, existem pelo menos 3 aplicações para mundo. Mas nesse versículo, que é o texto áureo da Bíblia, João 3,16, 16. a Bíblia está falando de pessoas. Deus amou todas as pessoas. Os calvinistas, eles acreditam na expiação limitada. Jesus morreu só por aqueles que vão ser salvos. Pastor, você acredita na eleição? Eu acredito na eleição. Mas não na eleição individual. Porque a Bíblia diz que aos eleitos segundo a presciência de Deus, lá em Efésios, realmente existem os eleitos. Mas que eleição é essa? Eu acredito na eleição da igreja. Eu acredito na predestinação? Acredito na predestinação da igreja. A igreja está predestinada à salvação. Luciano, se você estiver dentro da igreja, se você fizer parte do corpo de Cristo, a igreja, eu não estou aqui falando de placa de igreja, a igreja metodista, a assembleia, a batista, nada disso. Eu estou dizendo o corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor. A igreja, a Santa Assembleia de Deus, a igreja universal de Cristo, né? Não a universal do reino de Deus, mas a universal de Cristo, da qual a universal do reino de Deus também faz parte. Mas essa igreja, se você estiver na igreja, então você está predestinado à salvação. Amém? Amém. Então, eu não acredito, uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Guarda a tua coroa, guarda o que tens, guarda a tua coroa. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós temos um compromisso com a fidelidade de sermos fiéis a Deus. Tanto que Jesus, quando estava crucificado, tinha 2 ladrões, né? Todos os dois tinham a mesma oportunidade. Eu acho que, se eu não me engano, alguns livros, historiadores, não tá na Bíblia, tá, pessoal? Falam que o nome de um é Dimas, né? Alguns falam que o nome de um é Dimas. Não tá na Bíblia, tá, pessoal? Segundo José, o pessoal fala. Isso. E todos os dois teve a mesma oportunidade. Só que um teve viu que Jesus não tinha feito nada. Aí pediu para lembrar dele no paraíso. E Jesus falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Exato, exato. Ali é questão de livre-arbítrio. O livre-arbítrio ali, nu e cru, né? Um escolheu. O Jesus estava ali no meio, ou seja, a mesma distância dos dois, né? Um disse, se tu é Deus, desce daqui, né? Um foi usado pelo diabo e o outro não, o outro escolheu. No último momento, meu Deus, que graça maravilhosa. A melhor escolha da vida dele, no último momento. E Jesus ali libera uma palavra poderosa. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? E ali, voltando pelo texto, o textual da Bíblia, ali se cumpre também. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele creu. Exato. Então, tem a parte do homem. Tem a parte do homem. Sim. Né? O homem precisa crer. O que o homem precisa fazer para ser salvo? Crer, manifestar sua fé. Pela graça sois salvos.
Pela graça nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça. Mas nós precisamos manifestar a nossa fé. Precisamos crer. Olha o que Jesus disse. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, é preciso que a pessoa creia. Né? Porque os calvinistas, eles creem na graça, a graça irresistível. É um dos pontos lá do calvinismo. A graça irresistível. Quer dizer, Jesus vai te pegar de qualquer jeito. Não tem como, né? Já os arminianos não, eles creem na graça resistível. Então, a graça está disponível para você, mas se você resistir, não tem jeito. A escolha é sua, você que tem que crer. E a verdade é essa. Você precisa crer. Um ladrão da cruz resistiu à graça. A graça estava do lado dele. Se a graça fosse irresistível, aqueles 2 ladrões ali tinham se convertido. Aí eles dizem, não, mas a graça é irresistível para os eleitos. Mas não é assim. Não é assim. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Você precisa crer. Não é que os pelagianos, né, acredito, os semi-pelagianos, que a gente tem que dar o primeiro passo da salvação. A salvação não começa no homem. A salvação começa em Jesus. E isso daí a gente converge. Arminianos e calvinistas convergem nisso. A salvação ela começa em Jesus. Quem deu o primeiro passo foi Jesus. Mas agora o homem tem que aceitar, o homem tem que crer. Amém. Chegamos no momento de falar dos nossos apoiadores, pastor. Amém. Temos nossos apoiadores que estão aí nos apoiando aí, abraçou nossa causa. A Arte Print, localizada lá no Oriundi, faz canecas personalizadas, se alguma festividade, quiser fazer alguns brindes, lá também faz, camisa com logomarca, fica localizado lá no Oriundi, naquela porta lateral ali, primeira lojinha, do lado esquerdo, Arte Print. Pode ir lá que eles vão te atender com aquele sorrisão, aquele carisma, e pode ir que é bênção. Temos também o artesanato da Márcia. Esse eu tenho que falar, que é da minha digníssima esposa, ela faz com muito amor e carinho, enviamos para todo o Brasil, o WhatsApp tá aí, siga no Instagram, e é benção. E mandou aqui um brinde, é mais para sua esposa, né, pastor? Mas tá aqui para lembrar. É uma só carne, se é para minha esposa, é para mim também. E vai ficar na cozinha para a família, né? Obrigado, Márcia, obrigado, Deus abençoe sua vida, tá? Muito obrigado. E temos também o David Alexandre, que é o nosso corretor de imóveis aqui em Aracruz. Você quer investir na cidade que mais cresce no estado do Espírito Santo, que é Aracruz, e tem uma potência máxima, isso aqui vai crescer muito, muito mesmo. David Alexandre tem as melhores opções de imóvel para você. E essa parte é a parte mais gostosa, que é a parte da Sorveteria Luigi. Sorveteria Luigi fica aqui, localizada aqui no Bela Vista, próximo ao supermercado Devens, uma sorveteria completa com açaí, sorvete, variedade de sorvetes. Leva você e sua família, toma aquele sorvete durante a noite, no domingo, no sábado. Aquela união com a família é muito importante, ainda mais saboreando o melhor sorvete de Aracruz. Gratidão a todos aí. Pastor, agora, qual a importância da teologia nesse mundo digital que a gente vive hoje? O cristão. Sim. Então, primeiro, eu não quero me colocar aqui contra o digital. Eu acho o digital importantíssimo. Assim, para o acesso, né? A gente falou aqui de corte, de pessoas que têm acesso a muita informação e a pouco conhecimento. Só que a internet é essa via de mão dupla também, né? Essa espada de 2 gumes, né? Ela corta para lá e para cá também. Por quê? Porque também hoje a quantidade de cursos à distância bons que se tem, ou seja, o acesso à informação é muito grande. É um leque que abre muito grande, né? Então, assim,
tem ajudado muito na disseminação da teologia. Por exemplo, gente, esses dias eu estava dando uma olhada, eu gosto muito daquele pastor Luiz Saião. Não sei se você já ouviu falar nele. Ele é um crânio, é um cabeça de Bíblia, assim, né? E é muito gostoso de vê-lo falar, discursar. Talvez eu não tivesse a oportunidade de vê-lo se não tivesse esse acesso, né? Então, eu acho o seguinte, a pessoa que vai para a internet, ela tem que procurar boas fontes. Sobretudo, tem que procurar boas fontes. Pessoas que são seguras, né? Há um perigo, sim, né? Como a gente já falou, pessoas mestres de si mesmo, né? Mestres que estudaram consigo próprio, né? De trazerem até informações e ensinamentos errados, doutrinas erradas. Então, o conselho que fica é: procure uma boa fonte, procure uma fonte consagrada, procure alguém já conhecido, testado pelo fogo, né? Como diz assim, né? Testado pelo fogo. E eu creio que Deus vai te abençoar. Mas é muito importante. O digital hoje em dia, gente, a gente não pode fechar os olhos. O cristão, a gente tem essa coisa do mundo cristão. O cristão costuma entregar tudo na mão do diabo. Quando a televisão chegou, a televisão era do diabo. Hoje em dia, a televisão realmente, a maioria, né, o maior percentual da televisão é do diabo. Por quê? Porque a gente entregou, né? Era até pecado ter televisão em casa. Hoje em dia, as igrejas têm programa de televisão, Sim. né? O rádio é a caixa do diabo, né? A televisão é a caixa do diabo e tal. Hoje em dia, quantos programas aqui em Aracruz tem um programa muito bom. Eu nem conheço o pastor Robson Francisco, o nome do pastor. Tem um programa na rádio aí e eu escuto esse programa de manhã, traz uma palavra ali, uma palavra abençoada. Então a gente não pode entregar para o diabo. Ah, agora a internet é do diabo. Tem muita porcaria na internet, desculpa a Tem. expressão, Mas é verdade, né? mas tem. Isso daí a gente não pode fechar os olhos, né? A internet facilitou o acesso às coisas ruins, né? Antigamente, antigamente, né, na nossa época de criança, como que se tinha acesso, por exemplo, à pornografia? Ficava uma banca de jornal e uma revista lá com acesso a pessoas de 18 anos, maiores de 18 anos, que poderiam comprar aquela revista pornográfica. Hoje em dia, qualquer pessoa abre a internet, se ele quiser, ele tem acesso à pornografia. Então, a internet é algo perigoso. Perigoso. De fato, é algo perigoso. Mas também nós podemos acessar coisas boas. Nós podemos acessar coisas. Esses dias eu estava vendo um culto de uma igreja lá nos Estados Unidos, uma igreja imensa, uma palavra poderosa, uma coisa que restaurou a minha vida. Tem um pregador americano que eu gosto muito, é um referencial para a minha vida, que é o T.D. Jakes. E a gente quase não tem material dele aqui, mas pela internet a gente consegue acompanhar ali o ministério dele quase que em tempo real. Então, assim, há uma importância muito grande, assim, do digital. O digital é muito importante, né? Hoje em dia. Glória a Deus. E uma experiência que eu não perguntei, e nosso programa eu sempre pergunto, uma experiência com Deus que você teve, assim, milagre, resposta de oração. Sim. Respostas de oração diversas, né? Amém. Diversas, assim, respostas de oração. Eu sou muito apegado ao jejum, a minha esposa sabe. Eu gosto muito de jejuar e o jejum é uma arma poderosa. Eu, quando tô, assim, com algum problema, eu falo assim, agora acabou para você porque eu vou jejuar. E Deus responde mesmo, assim. O jejum é uma arma sobrenatural. Deus responde mesmo.
Mas assim, eu sei que você está perguntando de uma experiência que marcou mesmo, assim, né? Sim, A minha vida. E eu não posso deixar de falar, assim, uma experiência que marcou muito a minha vida. Eu vou falar de duas, assim. A minha primeira oração respondida, eu me lembro que foi uma coisa muito simples, mas isso eu nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci. Eu era criança e eu queria muito comer maçã. E a minha mãe, eu fui pedir, não tinha maçã em casa, não tinha dinheiro para comprar e tal. E a minha mãe falou assim: vai orar. E eu, criança, dobrei o joelho, fiz aquela oração assim: Senhor, eu queria ter maçã para comer e tal. Aquela oraçãozinha rápida de criança, aquela coisa assim simples. E aí, quando foi de noite, meu pai chegou com uma sacola de maçã, assim. E minha mãe perguntou: "Ué, como é que você sabe? E tal?" Naquela época não tinha nem telefone celular, hein, pessoal? Como é que você sabe? E tal? Não, Deus tocou no coração de uma irmã. A irmã levou essa sacola de maçã lá para mim e mandou trazer. Então isso ficou gravado, nunca mais esqueci disso. glória a Deus. Primeira oração que eu fiz que Deus respondeu. E na verdade hoje eu tenho mais, isso me toca mais profundamente do que quando eu vi a maçã, hoje eu tenho mais consciência do que naquela época, né? Então, praticamente todas as vezes que eu vou orar sobre alguma coisa, algo impossível, eu me lembro do Deus que me proveu na questão da maçã. O Deus que me proveu naquela pequena coisa. E eu tenho certeza que Ele vai me prover agora também. E a outra experiência, assim, que para mim foi profunda, assim, com o Espírito Santo, foi o meu batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 13 anos de idade. Da idade da minha filha, a minha filha mais velha, a Vitória, tá aqui assistindo aqui com a gente ao vivo. Eu, eu fui batizado com o Espírito Santo. E aquilo ali foi um marco na minha vida. Até de entender a palavra de Deus. Até da minha vida também, a minha comunhão com Deus. Mudou muito. Mudou muito. Eu fui mais mudado e tocado no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo do que no dia que eu fui batizado nas águas. Eu fui batizado nas águas, foi uma bênção, né? Assumir aquela responsabilidade de poder ceiar. Eu chorava. Acho que toda criança que é nascida na igreja, ela passa por esse drama, né? Ela chora para tomar a Santa Ceia, né? E eu chorava às vezes, porque eu queria tomar a Santa Ceia e não podia e tal. E o dia que eu fui batizado nas águas foi muito bom, mas o dia que eu recebi o Espírito Santo, que eu fui revestido com o Espírito Santo, que eu fui batizado com o Espírito Santo, que eu recebi o dom de línguas, e eu falei em línguas pela primeira vez, esse dia foi inesquecível para mim. Inesquecível. Ainda adolescente ali, num retiro espiritual, inesquecível. E de lá para cá, Deus tem me usado muito nessa área de orar pelas pessoas e as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo também. Então, aquilo ali foi um marco para minha vida. Um marco. Amém. Eu tive essa experiência. Domingo a gente fomos no sítio, fazer EBD no sítio da nossa irmã Helena. E foi os jovens e os adolescentes. Duas adolescentes foram batizadas com o Espírito Santo. Glória a Deus. Rapaz, cara. E Glória a uma Deus. eu dei até carona com ela, foi com a gente lá. Que Glória a Deus. lindo, cara. E é difícil hoje ver, né? É. É difícil ver hoje. Agora, Luciano, coisa de uns 15 dias atrás, na Semana Santa, a gente estava num retiro lá na igreja, na Reina e Graça. O retiro foi aqui pertinho. E ali, Jesus batizou 9 pessoas com o Espírito Santo. Glória a Deus. 9 é um número simbólico, tá? Porque são 9 dons espirituais. 9 frutos do Espírito. Então, 9 é um número muito simbólico, é o número do Espírito Santo na Bíblia, né? Então, ali 9 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, as pessoas foram tocadas, foi uma coisa tremenda. Gente, o Espírito Santo ainda está aqui, ó, vivo no nosso meio, presente, ativo, né? A gente vive numa geração incrédula e professa a fé cristã, tá? Pasme você.
Mas se você falar no Espírito Santo, as pessoas já torcem o nariz. Quer dizer, a pessoa, como eu falei aqui, muitos são cessacionistas, né? Esse negócio de Espírito Santo, os dons do Espírito Santo e tal. Eu fiquei assim, triste, fiquei horrorizado e triste, né? Eu vi um irmão crente falando que, se você crê no dom de cura, por que que você paga plano de saúde? Ignorância espiritual, né? Ignorância espiritual, né? Então, nós cremos, nós temos que falar, o Espírito Santo está vivo, gente. O Espírito Santo está vivo. Os dons espirituais ainda se manifestam. Eu vi há 15 dias atrás 9 pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Você viu Vi 2. duas. E ele está batizando gente aí à torta e à direita. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, chegamos ao fim do nosso episódio. Já? Já. Rapidinho assim? Passa muito rápido, né? Falar de Jesus é bom e o tempo, assim, Voa. voa, o tempo voa, o tempo voa. Mas quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Agradecer ao Luciano Marques, que está aqui com a gente, aqui, que Amém. nos indicou o Senhor. E dizer que foi uma honra para mim aprender um pouco mais. E a casa está aberta. Quando precisar da gente, estamos aqui. Pode fazer as considerações finais. Luciano, eu que agradeço. Agradeço a você aí pelo espaço, né? Essa forma gentil que você me recebeu aqui, acima daquilo que eu mereço. Quero agradecer também aqui o Luciano, que você citou aí, o seu xará, Meu xará. o Luciano Marques, que é o coordenador ali da nossa escola, que tem sido também ali usado por Deus, né? Tem levado o trabalho ali com muita responsabilidade. Mas, sobretudo, quero agradecer também aqui, quero agradecer também ao meu pastor Marcelo Souza, homem de Deus, um homem que me acolheu aqui nessa cidade, né? Um homem desprovido, assim, de qualquer sentimento, qualquer vaidade. Um homem simples, mas cheio do Espírito Santo, cheio de Amém. Glória a Deus. Deus. Então, eu quero agradecer a vida pela vida dele, da pastora Bruna, pela Igreja Reino e Graça. Deixar aqui meu agradecimento também ao meu pai. Já deu para você perceber que, né, eu e meu pai, a gente tem essa afinidade, assim, muito grande, né? Onde eu vou, eu tenho que falar. Meu pai é um exemplo para minha vida, de tudo, de pai, de pastor, de tudo. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento a ele, né? Minha família, minha esposa. E agradecer a Deus, sobretudo a Deus, Amém. que nos proporcionou esse momento aqui, né? Eu creio, Luciano, que esse momento aqui não foi um momento só de expor conhecimento. Isso seria muito medíocre. A gente vir para cá para expor conhecimento. Não, aqui foi um momento em que a gente pôde desfrutar da presença de Deus. Glória a Deus. Eu quero pedir a Deus aqui, rogar ao Senhor que as pessoas que, que vão ver esse podcast, que elas possam sentir a presença de Deus. Amém. Que elas possam ser tocadas, que elas se sintam incentivadas a estudar a palavra de Deus, a estudar a Bíblia, a amar a Bíblia, se apegar à Bíblia, né? E que Deus possa abençoar todas as vidas, todas as famílias, todo mundo que vai ter acesso a esse conteúdo. Que Deus abençoe. Deus abençoe muito sua vida, tá, Luciano? Amém. Deus Glória a abençoe. Deus. Amém. Quero agradecer a todos que ficou conosco até o final. A paz do Senhor Jesus Cristo. E lembre-se, melhor que ter experiência com Deus é ter um relacionamento. É aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Gratidão a todos. Tchau, tchau. Sexta-feira tem mais.